É, Boa noite a todos. Nós estamos aqui com o pessoal do Força e Luz. Tecnologia, nós estamos aprendendo muito com a tecnologia, sempre dá um probleminha. São desafios para nós, para a gente crescer, né? Todo desafio tem uma função, é um aprendizado, pode ter certeza. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu sou o Toninho Ciardulo, fui convidado pelos nossos amigos e irmãos lá do Força e Luz, e o nosso tema de hoje vai ser libertação. Mas antes vamos nos entrar em contato, né, com os amigos espirituais. Cada um entrando em contato com o seu mentor, com os benfeitores dessa casa do Força e Luz, que fica ali no Belém. Já fui algumas vezes presencialmente, mas agora estamos fazendo de modo virtual. Vamos entrar em contato com os amigos espirituais daquela casa, com os nossos amigos espirituais, benfeitores individuais de cada um de nós. Nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os dias. Pedindo que todos nós estejamos envolvidos num grande círculo de amor, de paz, de união, de fraternidade, para que possamos aproveitar da melhor maneira esses momentos que estaremos juntos. Abrindo nossas mentes, esquecendo os problemas por alguns momentos, abrindo nosso coração, respirando profundamente, e vamos tocando uma canção aqui, para que a gente possa entrar em sintonia com alegria. Música Jesus, Alegria dos Homens. Nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Eu só vou pedir aqui para o nosso amigo Paulo só mandar escrito, viu, Paulo? Manda por escrito, sem áudio, só para ver se está tudo bem. Só manda assim, positivo para mim, tá? E vamos em frente. O nosso tema de hoje é libertação. Quando nós falamos em libertação, manda um oi para mim, viu, Paulo? Só para eu saber se está tudo ok. Sem áudio, Paulo, se for possível. Oi, Toninho, pode fazer sim. Tá vendo alguma confusãozinha aqui? Só manda um oi assim para mim, um positivo, tá bom? Por favor, tá? Só para saber se está tudo ok, tá? E nosso tema libertação, eu sempre penso assim, quando a gente pensa em libertação, a gente pensa assim, vamos nos libertar de alguma coisa, certo? Libertar de alguma coisa. A gente pode se libertar de uma situação, por exemplo, de um problema financeiro, de uma doença, legal, recebi ok, de uma doença, de uma pessoa, se libertar, por exemplo, da sogra, da cunhada, de alguém na nossa vida que está nos prejudicando, aparentemente, né? Prejudicando de uma doença, de uma situação econômica, de algum problema, né? E eu fico pensando assim, ó, Jesus disse que nenhuma folha cairia em vão de uma árvore sem que tivesse um motivo. Então, tudo o que acontece em nossa vida tem um objetivo. Aquela situação que nós não gostamos muito, que é um desafio, né, para nós, tem alguma função. É uma função para que a gente desperte para alguma coisa. Tem a função de nos cutucar.
para alguma coisa, né? Então, quando a gente quer, de alguma maneira, se libertar dessa coisa, nós talvez não tenhamos aprendido a lição que ela veio trazer. E nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia agora, sobre o momento de pandemia, né? E, por exemplo, quando a gente fala nessa questão da libertação, eu lembro de um livro chamado Libertação, do Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz. Nós vamos falar depois um pouquinho sobre o prefácio desse livro, que é maravilhoso, né? Mas nos libertar de alguma coisa significa assim, ó, não quero mais esse desafio. E se nós estamos aqui nesse planeta para, de alguma maneira, aprender, e veio o desafio, enquanto eu não aprender a lidar com aquela situação, pode ser que essa situação se repita. Por exemplo, enquanto eu não aprender a lidar melhor com os meus relacionamentos, ou seja, sendo mais paciente, mais tolerante, por exemplo, eu vou sempre estar envolvido em situações que me cobrem paciência e tolerância, que é para eu desenvolver essa paciência e essa tolerância, concorda? Enquanto eu estiver com muitos problemas, por exemplo, financeiros, é porque eu tenho que aprender a lidar melhor com as minhas finanças. Uma das coisas é ter gratidão pelas coisas que eu tenho. Mas, por exemplo, ter gratidão pelo emprego. Eu já vejo muitas pessoas que falam assim, estou trabalhando, mas o meu emprego é tão longe, o patrão é chato, os amigos lá me perturbam, tem que pegar 3 condições. Quer dizer, essa pessoa muitas vezes não tem gratidão pelo trabalho que tem. Quando perde, aprende a dar valor, né? Fala assim, ai meu Deus, queria aquele emprego de novo. Muitas vezes é aprender a ter gratidão. Outras vezes aprender a trabalhar com amor, fazer o melhor possível, né? Eu lembro de uma história que é muito interessante, né? De um patrão que recebeu um funcionário, o funcionário chegou para ele e falou assim, eu quero um aumento, patrão, né? E o patrão falou assim, por que você quer um aumento? Aí o funcionário falou assim, porque o fulano faz a mesma função que eu e ganha bem mais. Aí o patrão falou assim, tem lógica. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou pensar no seu aumento, na possibilidade desse aumento, eu vou pedir para você fazer o seguinte, você vai até o sacolão e compra lá 8 abacaxis. Nós vamos ter uma festinha aqui no sábado, eu quero fazer um suco de abacaxi para os funcionários. Aí aquele funcionário foi até o sacolão, né? E voltou, rapidinho voltou e falou assim, patrão, não tem abacaxi, acabou o abacaxi. Aí o patrão falou assim, senta aqui um pouquinho. E chamou aquele outro funcionário que ganhava um pouco mais que ele. Falou para o outro assim, olha, você vai até o sacolão e compra 8 abacaxis, a mesma coisa. Enquanto aquele ficou sentado olhando, o outro rapaz foi até o sacolão, passou um pouquinho, voltou, falou assim, olha, patrão, para hoje ele não tem abacaxi, mas ele falou que para amanhã vai chegar. E se o senhor comprar 8, sai por unidade, sai R$ 5 cada um. Mas se eu comprar uma caixa com 10, já sai por 5, por 4, por 3, sai mais barato, sai mais em conta. E para hoje ele tem laranja, tem pêssego, perceberam? A diferença, o outro falou que não tinha. Esse, na verdade, foi lá e deu opções, e falou mais ainda, né? Falou assim, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Vocês perceberam que essa pessoa, de alguma maneira, ela não quer se libertar do emprego, ela quer ficar com o emprego. Muitas vezes, a gente fala mal das coisas, né? Para se livrar dessas coisas, e são coisas que estão tendo oportunidade para a gente crescer. Não adianta, a situação veio, vamos aprender com ela. Porque tem um ditado muito, muito feliz, eu acho, que diz assim, ó, lição não aprendida, lição repetida. E quando a lição vem repetida, normalmente ela vem com um pouquinho mais de acidez. Eu quero dizer assim, um pouquinho mais de dificuldade. Cobrando um pouquinho mais da nossa capacidade. Certo? Eu vou ler um trechinho aqui, ó, desse livro. Olha, esse livro maravilhoso, né? Como toda a obra do Chico. Aliás, a obra do Chico é libertadora. Chico Xavier, né? Esse livro chama-se Bênção de Paz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem quiser, marca aí, ó, Bênção de Paz. Eu vou ler um pedacinho da lição 52. É só um trechinho, não vou ler inteiro não, viu, pessoal? Tá? Fala assim, ó. Quanto mais tiveres, 2 pontos, de novo. Quanto mais tiveres, posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz.
Olha, nós estamos falando de libertação. E ele está falando aqui que quanto mais essas coisas nós tivermos sem utilizá-las da melhor maneira possível, menos livre te reconhecerás para ser feliz. Então, vamos repetir, ó. Posses sem utilidade. O que é posse sem utilidade? Vamos supor que seja dinheiro, né? O dinheiro pode gerar emprego? Pode gerar emprego. Vocês lembram da parábola dos talentos? Onde Jesus conta que alguém deu lá 1 talento, 2 talentos para outro e 3 para outro. Aquele de 3 multiplicou, aquele que só tinha 1 enterrou e não usou para nada. E o patrão voltou e falou assim, servo ruim, você guardou o seu talento e não usou para nada. Ou seja, posses sem utilidade. Fazer com que esse dinheiro, esse capital, essa energia gere emprego, né? Seja útil. Títulos sem aplicação. O que são títulos? Eu posso ser doutor em farmácia, por exemplo, né? Posso ser doutor em música, né? Posso ser doutor em medicina e não aplicá-la da melhor maneira possível. Eu lembro de um caso de um médico há muitos anos atrás. Ele trabalhou no Hospital Albert Einstein, se não me engano. E ele se aposentou com muitos anos de idade, né? Ele estava com 60 e poucos anos, aposentou-se e tal, né? E aí, acho que era o Einstein mesmo, eles abriram um posto de trabalho dentro da favela Heliópolis. E esse médico e mais algumas pessoas faziam um trabalho, depois de aposentado, um trabalho voluntário. Uma vez ele falou para mim, Toninho, eu tenho mais de 35 anos de medicina, estudos, experiência, o que eu vou fazer com isso aposentado? E ele ia lá todos os dias, 4 horas por dia, atender gratuitamente as pessoas. Isso é usar seus títulos com aplicação. Né? Usar as nossas capacidades de maneira a ampliar as possibilidades dos outros. Ampliar as possibilidades de entendimento, de conhecimento, de saúde, de bem-estar social, né? De todas as maneiras. Conhecimento sem trabalho, isso nem quer dizer, né? A mesma coisa, praticamente, né? Conhecimento sem colocá-lo em prática. Poder sem benevolência. Olha, o poder é uma coisa importante. Eu posso ter poder, por exemplo, para diminuir alguém, para derrubar alguém. E posso ter esse poder para levantar. Agora, esse poder com benevolência é de uma maneira que usa esse poder de maneira a ajudar as pessoas, com bondade, com justiça, mas com bondade. Nós conhecemos muitas pessoas que usam seu poder para quê? Para oprimir, né? Para calar o outro. Né? O poder da força, por exemplo, eu posso usar a minha força para levantar alguém ou para derrubar alguém. O poder da palavra, para inibir alguém ou para instruir alguém. O poder da palavra, a palavra pode inibir alguém quando eu uso dos meus conhecimentos, né, para ser maior que o outro, para oprimir o outro, ou para, né, elevá-lo, né? Objetos sem uso. Objetos sem uso, pessoal, a mulherada aí, ó, com todo respeito, que tem 60 pares de sapato e não usa. Mas não é só isso, né? São coisas que nós temos que a gente vai juntando nesse mundo consumista, né? Que a gente tem tantos objetos, tantas coisas sem uso, né? É coisa parada, é energia parada. Faz essa energia rodar. Relações sem proveito. Relações sem proveito pode ser relações que a gente chama aparentemente de boas, que a gente pode aproveitar esses relacionamentos. Por exemplo, o meu amigo Paulo Barão me convidou para fazer essa palestra, é um aproveitamento de relacionamento, né? Estamos juntos, fraternalmente, trabalhando na seara espírita, na seara do Cristo, né? Mas nós temos relações que são mais complicadas. Então, ó, relações sem proveito. É quando eu aproveito um relacionamento que às vezes é conflituoso para crescer. Eu vou contar rapidinho uma historinha, que é uma fábula, né? É uma fábula chinesa, se não me engano. É chinesa. E ela fala o seguinte, a princípio, ela fala sobre a síndrome do ninho vazio, né? É quando a mãe cria o filho ou a filha, e ele ou ela se casa e ela sente o ninho vazio. E dá um vazio, né? Porque o filho acabava sendo uma espécie de bengala psicológica para ela. Então, essa fábula fala o seguinte, um rapaz chinês casou com uma moça, e pela tradição chinesa, essa moça vai morar na casa da sogra. A sogra, que já tinha essa síndrome do ninho vazio, começa a tratar mal essa moça, começa a tratar mal a nora. Mês após mês, a moça vai se cansando, até que um dia ela vai até um sábio que existe na cidade, e chega para o sábio e fala assim, olha, a minha sogra me trata muito mal.
e eu não aguento mais essa sogra. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero que ela morra. Aí o sábio falou assim, ela te trata muito mal? Sim. Falou assim, ó, você vai levar essa poçãozinha aqui, ó, e vai todo dia dar um pouquinho para ela. É um veneno que devagarzinho ela vai morrer devagar, para ela não morrer de uma vez, para as pessoas perceberem que ela foi envenenada. Só que para que ninguém perceba que foi você quem a envenenou lentamente, você vai tratá-la muito bem, vai cuidar dela, para que as pessoas não desconfiem de você. E a moça perguntou para o sábio, funciona mesmo? O sábio falou, sim, vai funcionar. Ela saiu, já passou numa lojinha lá na China, comprou um miojo lamen para levar para a sogra, né? Bem interesseira. Chegou lá, já fez o miojo lamen e já colocou um pouquinho do veneno, né? E deu para a sogra. A sogra falou assim, nossa, até estranhou, né? Ela fez o... Aí passou uns 2 dias, 3 dias, estava muito frio, né? Ela todo dia colocava um pouquinho do veneno na comida da sogra, né? Passou uns 2, 3 dias, estava meio frio. Ela falou assim: minha sogra, olha, comprei esse par de meias quentinho para a senhora. Eu falei, ela colocou um parzinho de meia. Tava outro dia que estava um pouquinho frio, eu falei assim, minha sogra, a senhora quer um chazinho? E fazia o chazinho para a sogra. E começou a fazer assim, até todo dia o veneno e todo dia cuidar melhor da sogra. Passados uns 4, 5 meses, a sogra começou a espirrar e ficou mal. Ela ficou desesperada, porque a sogra estava tratando-a bem. Porque de tanto ela tratar a sogra bem, a sogra começou a tratá-la como se fosse uma filha. Essa mulher ficou desesperada, foi até o sábio e falou assim, olha, minha sogra vai morrer, ela está muito mal, está espirrando, está com uma febre danada, né? Acho que é do veneno, né? E eu não quero mais que ela morra, porque ela me trata agora como uma filha. Aí o sábio disse, não se preocupe, vá para casa e jogue aquela coisa fora, aquele água fora. O que eu te dei não era veneno, era só água destilada. E agora que vem o que é interessante, o sábio fala assim, a sogra não era o problema era você com a sogra. Aí eu fico pensando, mas a sogra não tratava ela mal? Tratava ela mal. E ela queria se libertar da sogra? Queria se libertar da sogra. Mas o que a sogra era dela? Na verdade, a sogra era uma personal trainer para ajudá-la a desenvolver a paciência, a tolerância, a compaixão, a amizade que depois se transformou em amor. Perceberam ou não? E ela queria se libertar daquela sogra, mas a sogra é que trouxe a libertação dela. Que ela se libertou do que? Da sua impaciência, da sua intolerância, do seu egoísmo. Percebe ou não? Legal, né? Então isso é usar uma relação com proveito, até uma relação que é conflituosa. Quando a gente fizer tudo isso, ó, nós vamos ser mais livres para sermos felizes. E agora eu vou pegar um adendo aqui, que uma vez, há muitos anos atrás, eu não sei onde que eu vi isso aí. É a história dos 4Ps. Eu sempre falo essa história do 4P, que é muito interessante. Poder, posse, prestígio e prazer. Eu vou associar com isso aqui, ó. Quando você tem poder e usa esse poder para coisas boas, legal. Quando você tem prestígio e usa o seu prestígio para divulgar coisas boas, vamos supor uma grande artista, né? Eu lembro da Audrey Hepburn, né? Uma mulher maravilhosa que fez trabalho pela África, chamou atenção para problemas sociais, fez campanhas. Tem outras artistas. Nós temos aí o Betinho, que fez uma campanha contra a forma aqui no Brasil, usou o seu prestígio para fazer essa coisa. Tudo bem. Agora, quando você usa o seu prestígio para denegrir as pessoas, para diminuir os outros, só para o seu bem-estar, né? Outra coisa. Então, poder, posse, né? Usar o seu dinheiro, o seu poder para usar prestígio e prazer. O prazer é uma coisa interessante. O prazer, a gente pensa sempre em comida, sexo, que tudo isso é normal, tudo faz bem para o nosso corpo, né? Tudo em equilíbrio. Mas tem um prazer que às vezes a gente tem, que é de diminuir os outros. A gente fala mal dos outros para diminuir o outro, automaticamente o outro diminuindo, eu me elevo. Porque quando eu falo assim, fulano é mentiroso, automaticamente estou dizendo que eu não sou. Se eu não sou, eu estou me elevando. Mas tem alguém assistindo que nunca mentiu? Sabe aquela famosa cena que você fala assim, toca o telefone, né, alguém atende, né, é fulano, você fala assim, fala que eu não tô. Ou então quando a gente encontra com uma pessoa que a gente não gosta muito e a gente é hipócrita, fala assim, ai, que saudades de você com aquela hipocrisia, isso é mentira, né? Mas tem muitas mentiras. Esse prazer de diminuir o outro e se elevar, tem algo que Jesus deixou uma mensagem a respeito disso. Todo aquele que se elevar será rebaixado. Então é bom que a gente olhe para a gente e veja as nossas imperfeições.
Em vez de ficar vendo a imperfeição do outro, você pode até ver a imperfeição do outro, mas depois você olha para você e vê se você faz parecido. Ou igual, né? Parecido, tá bom? Então, os 4P, cuidado com isso aí, ó. Se você tem poder, dentro da casa espírita, inclusive, se você tem posse, cuidado. Cuidado com o prestígio. Na doutrina espírita, muita gente às vezes não tem posse nem poder, mas tem muito prestígio. Cuidado com isso. E o prazer? O prazer de denegrir as pessoas. Tudo bem? Bom, eu vou cantar mais uma música aqui, ó. É uma música chamada A Barca. É do Padre Zezinho. Depois eu vou falar por que nós vamos usar essa música, tá bom? Prestem atenção na letra. Chama A Barca. Padre Zezinho. Tu te abeirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, junto a ti e buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Linda essa canção do Padre Zezinho, né? A Barca. Vamos analisar um pouquinho a letra dela rapidamente, ó. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Dizem que os olhos são o espelho da alma. Jesus nos conhece em profundidade. Sabe de nossa história desde o princípio. Nos conhece em profundidade. Por isso ele curava como médico, como psicólogo, como grande terapeuta. Nos conhece, conhece as nossas fragilidades. Olha nos nossos olhos, olha na nossa alma. A sorrir, pronunciaste meu nome. Olha, Jesus não faz cara feia, não, né? Ele foi firme algumas vezes, mas nunca deixou de amar, né? Tá? Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. O que é largar esse barco? Que barco é esse? É o barco, talvez, da nossa pretensão, de pensarmos que estamos sempre certos, do nosso orgulho,
do nosso egoísmo, do nosso modo de ser, que há várias encarnações vem nos trazendo grandes prejuízos, grandes débitos, né? Esse largar o barco tem algo a ver com libertação, nos libertar das nossas fragilidades, do nosso modo, né? O modo que nós estamos operando há muitas encarnações, né? E aí me veio uma ideia assim, bacana. Imagina que você está falando de barco aqui, imagina que você está num transatlântico, aquele top, que tem piscina, que tem comida, bebida, à noite tem show, né? Tem show lá do Roberto Carlos, Fábio Júnior, Ivete Sangalo, Nelson Gonçalves não está mais aí, né? Então, falando o pessoal mais antigo, né? E aí tem aquele show danado, um bonito, só gente bonita, né? Nesses cruzeiros, tal, não sei o quê, né? Aí você tá lá naquele transatlântico enorme, maravilhoso, passa um barquinho assim do lado, lá embaixo. Sabe aquele barquinho que faz assim, ó? Pó, 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 pó. Você olha assim e fala assim, não, você é um barquinho lá embaixo. Você olha Jesus num barquinho. Aí Jesus fala assim, ó, vem. Você olha e fala assim, não, vou largar tudo isso aqui? Aí Jesus fala assim, vem pra cá, vem, tá vendo meu barquinho, né? E você, não. Aí você, de repente, você olha, tá chegando um temporal, assim, ó. Você fala para Jesus, inclusive, é melhor você subir aqui, Jesus, sobe, o senhor sobe aqui, porque, ó, tá chegando uma chuva grande aí, viu? Vem pra cá, né? E você não desce naquele barquinho. Você não larga a mão do seu transatlântico. Só que passa um pouquinho, você descobre que o seu transatlântico é o Titanic, que vai afundar. O que representa esse Titanic? São aquelas coisas que nós colocamos, que são coisas importantes, né? Mas as coisas que nós nos entregamos, coisas materiais. Aquelas coisas que eu falei, poder, posse, prestígio, prazer. Né? Os 4Ps, né? Com que nós nos fincamos de modo a achar que aquilo é que vai trazer realmente a felicidade. Isso traz um prazer momentâneo, mas traz a felicidade? Quantas pessoas têm poder, posse, prestígio, prazer e continuam infelizes? Né? A não ser que você use bem essas coisas, como nós já falamos, né? Abrir mão disso, não só para você ampliar as possibilidades que esses poderes te dão, que essas posses te dão, que esse prestígio te dá, que esse prazer te dá, né? Ampliar isso aí. Cuidado, vamos ver se a gente não está no nosso Titanic e não entrando no barquinho de Jesus. O barquinho de Jesus é o Evangelho, é seguir as leis de Deus através do amor, dos exemplos de Jesus, né? Essa música é bem bacana, né? Dá pra gente refletir sobre isso. E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês, ó, voltando ao nosso tema, libertação. Cuidado, vamos nos libertar? A gente está pensando em libertar de coisas exteriores. O irmão José, que escreve através do Carlos Bacelli, ele fala assim, que todo exterior é incentivo a que eu me conheça. Ou seja, eu me conhecer para que, através de me conhecer, eu vá me libertando das minhas imperfeições. Devagar, com amor por nós também. Com amor. Vamos nos amar. Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Vamos, ao reconhecer nossas fragilidades, nos transformar com amor, com serenidade, com calma. Não vamos também nos mortificar, né? Nos fazer mal, né? Nos cobrar tanto. Não vamos carregar tanta culpa. Por que carregar tanta culpa? Ainda não estamos no ponto que gostaríamos, mas vamos devagarzinho, pouco a pouco, né? Devagarzinho, nos transformando. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história do livro Libertação. O livro Libertação, na sua capa, no seu prefácio, desculpa, o Emmanuel faz o prefácio do livro Libertação, do Chico Xavier, com o espírito André Luiz. E o Emmanuel conta uma linda fábula egípcia. A fábula é assim. Existia um poço, um jardim. Aí ali moravam muitos peixinhos, vários peixes, peixes maiores, menores, tal, né? Mas havia um peixinho vermelhinho que um dia descobriu uma saidinha assim do poço. Ele foi ali nadando, né? E como ele era pequenininho, ele passou por aquela fenda, caiu, né? Como se fosse uma pequena cachoeirinha, caiu num regato. Do regato ele foi andando, caiu num riozinho menor, num riozinho um pouquinho maior, num riozinho um pouco maior, até que entrou num rio mais caudaloso, num rio gigante e foi desaguar no mar. Nesse caminho ele conheceu cidades, novos animais, plantas diversas, passou por cidades iluminadas,
Chegou no universo, no oceano, percebeu que a água do oceano não era doce, era salgada. Aí ele viu animais, tubarões, né, ostras, outras coisas, baleias. Ficou encantado com aquela maravilha. Ficou tão maravilhado, olha que bonito, que ele falou assim: vou voltar lá no poço e dizer para os meus amigos que existe isso aqui fora. Porque o pessoal no poço não sabia de nada disso. Eles estavam lá, sempre no mesmo lugarzinho. Agora, para o peixinho descer, foi relativamente fácil. Teve algumas dificuldades, né? Mudar de água doce para água salgada, mas ele se deu bem, mas era descida para descer fácil. Ele resolveu voltar. Imagina a dificuldade dele. Ele já estava acostumado com água salgada, se acostumar com água doce. E subir rio acima. Um rio muito caudaloso. Corrente acima. Num rio um pouco menor. Um outro menor. Um pequeno regato. Até que ele chegou perto do poço onde ele estava e tinha uma subidinha. Aquela subidinha foi difícil. Ele fez muita força, bateu e entrou dentro do poço. Chegou lá, fez uma reunião com aqueles peixes do poço e falou assim: olha, pessoal, lá fora existe um mundo totalmente diferente desse aqui. Existem maravilhas, cidades, animais, plantas, né? Coisas fantásticas para a gente conhecer. Aí aqueles peixes estavam tudo ali, né? Falaram assim: como é que a gente faz para ir para lá? Ó, tá vendo aquela fenda ali? A gente tem que passar por ali, ó. Ali é a saída, né? Ali é a saída. Aí você lembra da parábola da porta estreita e da porta larga? A porta estreita, né? Às vezes a gente, para passar na porta estreita, a gente tem que emagrecer. E emagrecer é aparar as nossas arestas ligadas ao orgulho, ao preconceito, ao egoísmo, né? Para passar naquele lugar, na porta mais estreitinha. Melhorar, né? Tirar a nossa gordura espiritual, né? E ele falou para aqueles peixes ali, ó, tem que passar por lá. Aí aqueles peixes, tinha uns peixes gordos, uns peixes maiores. Eu falei assim, não vou querer largar minha gordura. Vou ter que fazer regime espiritual, dieta, para fazer um pouco passar lá. É filosófico, né? Não vou querer mudar, porque para passar por aquela portinha eu tenho que mudar, tem que fazer muita coisa, eu tenho que abrir mão de coisas que eu gosto muito. Olha o Titanic. Pô, abrir mão disso aí para passar naquela portinha, né? E o peixinho falou assim, mas vamos para lá que vale a pena, vamos para lá, vamos. Os peixes falaram assim, não. Aí o peixinho falou mais um pouquinho, tentou, desistiu. Ele pegou o caminho dele, saiu do poço e foi embora. Passado alguns meses, deu uma seca, o poço secou. E aqueles peixes todos morreram. O Emmanuel diz que esse peixinho seria o André Luiz, que veio do plano espiritual contar, através da psicografia do Chico Xavier, coisas lindas, maravilhosas que existem no plano espiritual. Muitos de nós sabemos disso, mas esquecemos, certo? Dessas verdades de lá. E esse espírito, André Luiz, veio, através do Chico, trazer uma obra que é fantástica, que eu pergunto algumas coisas para as pessoas não têm lido a obra do Chico. Principalmente as obras do André Luiz e do Emmanuel, pessoal. E as obras do Kardec, os 5 livros básicos, pelo menos, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, os básicos, pelo menos, depois obras póstumas, as revistas, né? Mas, ó, essa literatura é importante a gente ter como conhecimento. Isso é libertador. Alguém está falando para a gente assim, vamos estudar um pouquinho mais? Mas não só estudar, colocar em prática, que é o conhecimento transformado em sabedoria. Um pequeno exemplo, você tem a receita de um bolo, mas enquanto você não faz o bolo, você só tem a receita. O importante é fazer o bolo, não é mesmo? Então, o Emmanuel disse que seria o André Luiz que veio trazer essa libertação através do conhecimento e depois, consequentemente, da colocação desse conhecimento em prática que vai nos trazer sabedoria. Eu penso em Jesus também. Jesus dos planos celestiais veio, alguns espíritos, alguns autores dizem que ele demorou 2000 anos para vir, se adequando novamente à matéria para comer, para se alimentar, para passar por esse momento que ele passou, para nos trazer a libertação através do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E fico pensando que muitas vezes nós estamos que nem aquele peixe, que não quer sair do seu poço, se transformando, aproveitando as situações para emagrecer
e nos libertar do nosso ciclo kármico, né? Que nem dos nossos irmãos do Oriente, a roda kármica, né? Que você vai ficando sempre ali na mesma roda, rodando, rodando, sem nos transformar, tá? Nesse momento estamos passando por uma pandemia. Muita gente fala assim, tomara que isso acabe logo. Eu também, tomara que acabe logo. Mas enquanto a gente não aprender o que essa pandemia vem nos trazer, eu acho que ela vai ficar por aí. E olha, não quero desanimar ninguém, nem assustar. Mas se a gente não aprender, talvez venham outras pandemias, outras variantes, outras coisas, né? Uma das coisas que nós podemos aprender agora é ter mais compaixão uns pelos outros, né? Eu lembro quando apareceu a pandemia lá na China, em alguns grupos de WhatsApp, o pessoal falou assim, também aquele pessoal chinês é muito esquisito, eles são comunistas, eles merecem toda essa praga, eles comem não sei o quê, eles comem cachorro, comem, né? Então, os indianos não comem carne de boi, vaca, a gente come, né? Olha o nosso preconceito. Então, como os chineses são muito distantes, as pessoas falam, deixa lá, eles que se virem. Mas quando a pandemia veio para a Itália, que nós temos uma proximidade maior, temos muitos descendentes de italiano aqui no Brasil, o pessoal fala assim, olha, como isso é sério. Começamos a ter um pouquinho mais de compaixão. Ou seja, nós já temos um pouquinho de compaixão para aqueles próximos, aqueles mais distantes, não. Aqueles que pensam como nós, aqueles que não pensam, não. E a pandemia está mostrando o quê? Que a gente precisa ter compaixão por todos, né? Tendo os cuidados necessários, né? Fazendo dentro das possibilidades o recolhimento, se precisar sair, tá aí com todos os cuidados, né? Vamos nos vacinar, pessoal, vamos vacinar, que a vacina salva, melhora, ajuda muito as condições, né? Nós sabemos que a ciência está aí para nos ajudar, né? Tudo bem? Então, vamos lembrar dessa historinha do peixinho vermelho, vamos lembrar do Titanic, né? E nós vamos encerrar com uma música. Porque assim, nós vamos ter momentos de dificuldade, e as dificuldades são para o nosso crescimento, né? Lembra? As dificuldades, os desafios vêm para que a gente cresça e nos liberte de coisas que estão dentro de nós. A libertação está em nos libertar de aspectos internos nossos, tá bom? Eu vou cantar essa música porque ela fala de dois aspectos. Quando as coisas estão bem, nós vamos agradecer a Deus. E nós vamos crer em Deus. E quando as coisas não estiverem tão bem, nós vamos agradecer a Deus, porque aquela é uma oportunidade de crescimento. Quem está passando por doenças, quem teve perdas, eu sei que a coisa é triste, mas vamos nos fortalecer no amor, na esperança, na resignação, seguindo em frente, aprendendo com tudo, crescendo, nos libertando daquilo que ainda não serve, que não serve mais para nós, das nossas âncoras que nos prendem, que nos deixam voar, ser mais leves, né? Cada um reflita o que precisa mudar, devagarzinho, pouco a pouco, dia a dia, passo a passo. Então vamos lá, creio em ti, essa música é muito bonita, vamos lá. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Mas se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que nesse mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti.
agradecendo carinhosamente a todos que estiveram conosco, nos ajudando com sua energia positiva, né? Agradecendo o convite do Paulo Barão, o pessoal do Força e Luz, que nós possamos sair de hoje, daqui, dessa noite, buscando a nossa liberdade interior, nossa liberdade através do Evangelho, das boas novas de Jesus, né? Desse nosso mestre que veio trazer essas possibilidades de nos libertarmos, né? Desejo a todos vocês um bom final de noite, uma vida cada vez mais feliz através das mudanças que se fazem necessárias dentro de cada um, tá bom? De nós, tá bom? Gratidão a todos, um beijo, como eu sempre digo, bom tudo e até sempre. Paz e bem. Boa noite.